E as coisas estão aí, né? Os noticiários, os movimentos. E essa lição, desde o começo, ela está falando muito sobre o que está acontecendo nos últimos dias nossos, nas câmaras, nos governos, nas escolas, no dia a dia nosso. E hoje fala sobre a desconstrução da feminidade bíblica. A introdução diz aqui: as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminidade. Provérbios 31, de 10 ao 31, que foi o que nós acabamos de ler. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora, empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminidade bíblica vem sendo desconstruída. Nessa lição, apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico da feminidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra. Hoje eu ainda estava vendo alguns vídeos e os movimentos feministas estão vindo muito forte ultimamente, né? E elas querem implantar isso para que a gente aceite como se fosse algo natural no dia a dia. Algumas coisas de protestos, né, para a mulher, a questão da mulher ter direito a voto, algumas coisas que nós precisamos conquistar no dia a dia, é natural. Mas estão aproveitando essas massas, né, feministas, esses movimentos, para implantar as coisas e que a gente aceite de goela abaixo muita coisa. Nós vamos falar aqui na lição, um delas são aborto, que eles querem hoje deixar de uma forma natural que as pessoas aceitem o aborto. Nós vamos falar durante a lição sobre a maternidade. Hoje já existe a lei que a mulher pode fazer a cirurgia para não precisar, a mulher que não quiser ter filho, já existe uma lei aprovada que ela pode operar para aquela pessoa que não quer ter filho. E isso é um dom que Deus nos deu para nós mulheres, né? Então, vamos entrar aqui no primeiro tópico, que fala sobre a feminidade bíblica, a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criadas à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. É natural a gente escutar que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E lendo essa passagem, nós vemos que isso é errado, porque nós fomos tiradas foi da costela, né? Então não é atrás de um grande homem, é ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Então que nós possamos mudar os nossos pensamentos, né? Porque sempre fala que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, e não é verdade. Nós estamos ao lado. Isso vai falar mais à frente sobre a mulher auxiliadora, né? Mas vamos lá. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso Adão a identificou. Então, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante
do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valores, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Nós estudamos na lição passada, até que nós estávamos falando sobre algumas mulheres que querem ter os papéis de homens, né? E aqui o Senhor fala sobre, a lição passada nós estudamos sobre isso, sobre os papéis, né, de um homem de Deus. E aqui nós vamos falar sobre a mulher de Deus. E a Bíblia nos ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro a função distinta de cada um. O que seria a função distinta? Porque hoje existem muitos papéis trocados de homens que fazem o serviço de mulheres em casa e as mulheres vão para a rua trabalhar no serviço pesado. E isso já está virando algo no cotidiano natural da sociedade. A gente vê muito isso, de mulheres que vão para um serviço pesado, e os homens, como nós estudamos na lição passada, tem uns que é aquele filhinho da mamãe, que não pega no serviço pesado, que não gosta de fazer um calo na mão, que já fica ali com bolhas, já fica com dificuldade, não faz mais nada. E as mulheres estão tomando isso, né? Tem algumas mulheres que já estão tomando frente de algumas coisas. Não é errado a mulher buscar um mercado de trabalho, mas antigamente você quase não se via mulheres caminhoneiras. Hoje você já vê mais com frequência. Você não via mulheres que trabalhavam em borracharia. Eu vi um vídeo de uma mulher, uma jovem, assim, uma mulher jovem, fazendo serviço de pneu de caminhão, trocando pneu de caminhão, e a gente sabe que é um serviço pesado. Mas por quê? Porque existem muitos homens que estão se abdicando desses serviços, porque para eles isso é pesado. E tem mulheres que estão enfiando a cara e fazendo. É uma conquista para a mulher? Sim. Mas ela não vai deixar também de ser uma mulher. Né? Alguém tem alguma coisa para falar? Os irmãos, por favor, se quiserem ajudar também, pode falar, irmão Robson. Eu conheço um homem que, no período que a esposa dele está dormindo à noite, ao invés dela cuidar da criança, ele fica cuidando, ele passa a noite toda acordado cuidando da criança. Não sei o que é. Existem bastante exemplos assim. E não é só um dia assim, um acontecimento que hora que dá, mas ele é todo dia. Não que o homem não tenha que ajudar, mas hoje existem muitos papéis trocados, né? Homens que fazem todo o serviço, e aí, não que o pai não tenha que ajudar, o pai tem que ajudar sim, né? Mas existem algumas funções que foi dada às mães, às mulheres, né? E tem muitas mulheres que, por causa desse movimento feministas, elas já estão colocando na ideia assim, não é obrigação minha fazer. Isso é coisa do passado. Isso é coisa de antigamente. E algumas coisas já estão deixando de serem feitas por nós mulheres, porque estão entrando no esquecimento de como uma mulher de Deus tem que se portar, né? Tanto que aqui em Provérbios, que fala sobre a mulher virtuosa, ela faz todo o trabalho, mas ela não deixa de atender o trabalho dela como uma esposa, como uma mulher de Deus e como uma dona de casa, como os papéis de mulher. Não que a mulher não tenha que trabalhar fora, ela pode trabalhar sim, mas os papéis e os valores dela como esposa, ela tem que cumprir dentro de casa. E isso está na Bíblia, não é nós que estamos impondo, não é coisa da igreja que fala que tem que fazer. Não, são coisas que estão na Bíblia.
é que hoje a revolução feministas estão implantando as coisas para que as mulheres aceitem isso como algo natural. E às vezes até é difícil de aceitar como mulher. Às vezes você fala assim, não, isso não é mais para mim não. Mas se nós formos entrar na Bíblia para ser como uma mulher de Deus, e como está aqui em Provérbios 31, nós temos que se ajustar em muitas coisas. Nós, eu incluo eu também. Porque a modernidade hoje nos dá facilidade de tantas coisas, e aí às vezes a gente quer abdicar de algumas funções. Eu estava lendo, estudando desde domingo à noite, e eu comecei a estudar, e eu falei, é difícil. Para nós, eu falei igual o Ronaldo falou na semana passada, vai puxar a orelha um pouquinho dos homens, na semana passada, e dessa vez nós vamos, me incluo junto, que vai puxar a orelha das mulheres. Por quê? Porque o movimento feminista está entrando até dentro da igreja. E está deixando muitas pessoas estão deixando isso entrar. Mas vamos continuar. A bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. 1 Timóteo 5,14. Se alguém puder abrir, por favor, para me ajudar. 1 Timóteo 5,14. É o que eu estava falando agora sobre os papéis da mulher. E está falando aqui. O papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então tá aí, né, irmãos? Está na Bíblia, não é invenção de igreja, não é Assembleia de Deus, não é outra denominação. É o que está na Bíblia falando. E muitas mulheres estão se abdicando da função, né, de cuidar da casa, cuidadora do lar, dos filhos e da procriação. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século 21. Existem esses movimentos feministas que elas colocam uma mulher dona de casa como se ela fosse uma mulher pacata, que ela não é feliz, que ela precisa viver, tipo, larga tua família aí, vamos sair, vamos curtir a vida. Hoje você vê muitas mulheres que deixam os filhos em casa. Às vezes você vê muita reportagem de crianças que conselho tutelar pegam crianças pequenas trancadas em casa e as mulheres saem para beber, para virar a noite, para curtir a vida. E a partir do momento que você recebeu a dádiva da maternidade, você tem um compromisso, que você tem um filho para criar.
E a partir do momento que você tem o compromisso do matrimônio, você também tem uma família para você cuidar. Então, não que você não saia para fazer um passeio, né, sair com a tua família. Você pode fazer, as mulheres podem sim fazer, mas que tenham o compromisso de cuidar da casa, da família e dos filhos, né? A mulher como auxiliadora, terceiro tópico. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim como nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a mulher enfatiza que Deus criou, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferença. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, à satisfação sexual, à vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. O que o movimento feminista fala? Sobre a convivência afetuosa e prazerosa entre o casal. Que hoje eles querem fazer com que seja naturalmente a pessoa ter o relacionamento aberto, para que eles possam ter relacionamentos fora, para adquirir conhecimento, experiências, que na verdade tudo isso é o quê? Diabólico. Oi? Diabólico. É tudo movimento diabólico. E a partir do momento que você sai de dentro do teu casamento para procurar experiências fora, isso está contra a Bíblia. E eles querem colocar isso como se fosse naturalmente, em que as pessoas vivam um relacionamento em que você não tenha um compromisso com o teu esposo, com a tua esposa. Você pode procurar experiências fora, que isso não tem nada a ver. Isso é coisa pacata do passado, isso não existe mais. E a Bíblia nos diz aqui, está na Bíblia, que não é bom que o homem esteja só. O Senhor, ele deu uma esposa para Adão. Então o Senhor, se o Senhor quisesse, se Deus quisesse que existisse essa vida assim, ele tinha feito lá atrás, e não fez. Quando o Senhor criou Adão, ele criou Eva para ser esposa e ajudadora, auxiliadora. E tem muitas pessoas que acham que a mulher ser auxiliadora, acha que é humilhação. E não é. Eu estava estudando um pouquinho e fala sobre a divindade, né? Deus Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o auxiliador que nos leva a Deus. E o Senhor está aqui comparando a mulher. Ela é auxiliadora. E automaticamente, quando você é auxiliadora, a nossa função de mulher é auxiliar o nosso esposo em tudo. É no espiritual, é na vida circular, é na vida financeira. A gente gosta de gastar um pouquinho? Gosta. Não é bom ter nossas comprinhas? É bom. Só que tem hora que a gente precisa frear. E essa hora de frear é que dói. Mas nós temos a consciência, como mulher de Deus, quando nossos esposos falam: nega, precisa segurar o cartão, a mão coça, né? Mas a gente se contém. Por quê? Porque nós temos que auxiliar dentro de casa. E auxiliar espiritualmente também.
Porque fala que a mulher é auxiliadora, mas nós somos a coroa do nosso esposo. E nós temos que estar sempre ajudando. Fácil? Não é. Porque nós temos o nosso dia a dia. E as mulheres sempre têm um pouquinho mais de preocupação, um pouco mais de atividade. Tem os nossos dias que a gente acorda não muito bem, tem os dias de TPM, tem os dias que tem os problemas de família. E nós temos que administrar tudo isso. Só que também nós temos que não olhar somente para a gente, nós temos que olhar também para nosso esposo, para os nossos filhos, que também precisam de nós. E isso é nós sermos auxiliadora dentro de casa. Porque o Senhor nos colocou essa função. Não foi o homem que colocou, foi Deus que nos colocou. E é uma tarefa que nós temos que exercer, mesmo com dificuldade, mas nós temos que exercer, porque foi Deus que nos colocou essa função auxiliadora, porque nós temos que estar sempre ao lado, né? Vamos no tópico 2. A gente vai ficar nervosa, eu tinha anotado tanta coisa na cabeça. Mas tá bom assim, irmãos? A desconstrução da feminilidade. Chegamos no tópico onde a lição quer falar. No século XIX, tópico 1, né? Ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda de ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos homens. O primeiro a ser popularizado foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou para direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Isso aqui pega no tópico da lição passada, que nós estávamos falando, que o irmão Ronaldo falou, sobre hoje. Não sei, geralmente eu acho que os jovens já devem ter visto sobre essa reportagem, que existe nos Estados Unidos uma fábrica de feto, em que a pessoa com dinheiro vai lá, escolhe, ele fabrica o jeito que ele quer a criança, o olho, o cabelo, a pele, tudo isso. E quanto ao sexo, é sexo livre, e que ele vai poder escolher quando ele tiver uma idade de entendimento, e que ele vai escolher se ele quer ser mulher, se ele quer ser homem. E a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E na lição passada nós estávamos falando sobre isso, o irmão Ronaldo falou. Porque existe também o nascimento da criança, mas hoje tem pais que geram a criança e que não opinam em dar um nome. Tanto que está esse todes, né? Essa que eles querem colocar como... Me ajuda aí. Não, é que eles falam... tipo, se chega num restaurante... Sim, inclusão social, isso. A inclusão social. Eles querem colocar a inclusão social e que a criança vai escolher o que ele quer ser. Que não que o sexo, tanto reprodutor do homem quanto da mulher, o órgão genital, isso não vale. Isso não vale mais. Ele que vai escolher, mesmo que seja homem, que ele tenha o órgão dele, mas se ele quiser ser mulher, diante dos registros ele pode. E eu dei um exemplo aqui semana passada na aula sobre isso,
de crianças com 8, 9 anos que querem mudar o nome, que não se aceitam, de pais que influenciam a dar boneca para menino desde pequeno porque ele gosta de brincar de boneca. E isso já são influências do marido, que ele pode escolher. Não existe isso, homem usar azul, mulher usar rosa. Que seja uma cor natural que todo mundo pode usar e que a criança ele tem o direito de escolher. E que essa imposição são coisas do passado, de um pai querer falar que ele é homem, né? A nossa criação é o quê? O pai é desde pequeno ensinando: você é menino, você vai ter comportamento de menino, você vai brincar brincadeiras de menino, você vai fazer as coisas de menino. Menina vai fazer as coisas de menina. Hoje, em certos movimentos de sociedade, em certos ambientes, não. Se eles veem você reprimindo o teu filho, que está fazendo qualquer coisa de menina, não, você está reprimindo o teu filho. Você tem que deixar ele escolher o que ele quer ser. E aonde que a gente vê aí muita coisa acontecendo. Hoje está natural você ver meninas com afetivo, né? Como se diz, nas escolas, é normal você ver meninas se beijando, meninas se abraçando, e aquela aproximação. Em igrejas, nós temos que ter muito cuidado. Em igrejas, pessoas que entram em igrejas e vai se aproximando, que vem para a igreja, né, com essa intenção. Nossa intenção de igreja é abraçar a todos, ajudar as pessoas que chegam na igreja, mas nós também não podemos ser inocentes. Nós temos que pedir o discernimento de Deus para que nós possamos ver essas coisas entrando na igreja. Nós tivemos numa igreja que nós dirigimos, tinha uma jovem que ela sempre Edmilson viajava e eu pedia para ela dormir comigo em casa. Filha de crente, estava sempre gente lá na igreja, e eu sempre pedia, Edmilson viajava, eu pedia para ela dormir comigo em casa. Mas eu dormia no meu quarto e colocava ela para dormir em outro quarto. Até que um dia ela chegou para mim e falou: eu quero dormir na sua cama no lado que o pastor dorme. Aquilo ali já me despertou. Qual a intenção de uma pessoa querer deitar na mesma cama no lado onde Edmilson dormia comigo na cama? Né? E depois nós tivemos, não sei se é verdade, mas surgiram boatos que pegaram ela na escola com uma menina no banheiro. Então, quando a pessoa tem vários comportamentos assim, você não vai discriminar. Nós continuamos ajudando, mas eu já não colocava para dormir comigo dentro de casa. Por quê? Nós temos que ter também, né, a inteligência e pedir para Deus nos orientar como você se portar numa situação. Porque é uma alma também, está ali na igreja, precisa de ajuda. Mas nós temos que pedir orientação de Deus e você também saber como lidar. Mas hoje as coisas estão se infiltrando na igreja de uma forma que é sutil, né? E que quando você despertar, às vezes as coisas acontecem, né? Então, são coisas que nós precisamos estar sempre em atenção, em alerta, orando e pedindo a Deus orientação, sabedoria, né? E discernimento. A Bíblia diz para a gente ser prudentes como a serpente e mansos como ovelhas. Isso mesmo. A prudência hoje em dia é essencial. Nós temos que ser prudentes. Porque às vezes as pessoas olham, não, a igreja, todo mundo tapado. E às vezes as coisas estão diante dos nossos olhos, né? Mas vamos ler aqui. Clarinha está com lição? Você lê para mim? Quem está com a lição? Lê o tópico 2. A liberdade sexual. Escurecendo, clareando. Tá gravando, tá? Tá.
da desconstrução da feminilidade, o tópico 2, a liberdade sexual. Essa liberdade sexual aqui, irmão, É algo assim, está bem, hoje, está algo assim muito explícito. Eu tive uma colega de trabalho, a filha dela com 12 anos começou a ter vida sexual. E aí, a de primeira mão, ela chegou apavorada, conversando comigo. E eu, logicamente, falei, não, você vai conversar com ela e tem que parar. Qual foi o pensamento dela? É melhor eu ter minha filha dentro de casa, com o namorado dentro de casa, que eu sei o que está fazendo, do que na rua. Nós tivemos uma jovem numa igreja que nós dirigimos. Acho que foi com 12 anos, né? André. É. Começou também nessa idade. E nós tivemos uma situação muito difícil, porque eram novos convertidos. Ela começou a namorar muito cedo. E primeiro o rapaz não era da igreja, nós aconselhamos. Aí terminou. Logo ela se envolveu com o rapaz da igreja. O rapaz tinha, eu acho que naquela época, 21 anos. Um menino puro, trabalhador, dedicado na igreja. Era uma bênção o rapaz. E ela foi sutilmente envolvendo ele. A mãe não queria, os pais, né, não queriam esse namoro, porque ela era muito nova e não julgando a menina, mas pela idade que ela era muito nova. E o que aconteceu? A mãe da menina incentivou ele a sair da casa dos pais e morar na casa com eles. E surgiu-se a revolta da família do rapaz. Com isso, eles pararam de ir na igreja, a mãe da moça, pararam por um tempo, incentivaram o menino a beber, a fumar. O menino nunca tinha colocado um gole de cerveja, de bebida alcoólica na boca. E incentivaram o menino a entrar nessa vida. Passou-se um tempo, eles terminaram. Ela seguiu a vida dela com outros companheiros. E ele hoje não consegue mais voltar para a igreja, porque ele não tem mais força de voltar para a igreja. Casou-se num outro relacionamento, mas não tem mais força de voltar para a igreja. Porque o demônio da prostituição é terrível. E essa liberdade sexual que está sendo implantada hoje na mente dos jovens, porque começa como? Rede social, você vê muito vídeo de meninas novas morando já com um namorado, sai de casa para ir viver a vida com o namorado. E isso eles querem que colocar na sociedade como algo natural. É normal morar junto, viver uma vida de casado, e que o que nós implantamos sobre o relacionamento sexual após o casamento, que está na Bíblia,
Na cabeça deles, o que é? É coisa do passado. É quadrados. Vocês são quadrados. A pessoa tem que experimentar antes para saber se é bom, para depois se casar. Vai que casa. Hoje não tem muito isso, questionamento. Vai que você casa sem experimentar e depois que casa aí frustra, não é do jeito que você queria. Hoje coloca muito normal. E se você ver uma roda de jovens, você escuta isso naturalmente. Eles falando isso. E perante a Bíblia é errado. É errado. Está falando aqui na nossa lição. E o movimento feministas, eles querem colocar o quê? As mulheres, as meninas. Porque antigamente era bonito as meninas se guardarem para o seu esposo. Hoje é o quê? Você é quadrada. Aonde? Na escola, as meninas aqui, o que vocês escutam? Uai, você nunca foi ainda? Como assim? Quanto tempo que você está namorando e até agora nada? Você só está um beijinho? Não é isso? É isso. Aí fala o quê? Você é quadrada. Sai fora, eu que não quero essa vida para mim. Eu quero mesmo é curtir. Eu fiz uma dinâmica com as jovens que eu trabalhei na igreja, numa igreja que nós passamos, sobre... Deixa para fazer com elas depois, né? Depois eu vou fazer então com as meninas. E é um trabalho justamente isso. Por quê? Porque hoje está normal as meninas, fica com uma aqui, fica com outro aqui, fica com outro aqui. Os rapazes que não são crentes, eles não vão te respeitar. Os rapazes que não são crentes, que eles querem aproveitar. E depois que eles conseguem o que querem, o que eles fazem? Deixa e vai procurar outra. E aí o que acontece? O que você escuta muito? Ó, a crentinha. E nós temos que ter essa consciência de ensinar os nossos filhos sobre isso. Porque o movimento feministas, eles estão entrando com isso na mente dos jovens. E os rapazes também, não é só as meninas que têm que se guardar, os jovens também têm que se guardar. Porque perante a palavra de Deus, e quando é um relacionamento firmado em Deus, nada frustra. O Senhor, Ele preenche todos os âmbitos. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a desde pequeno. Não é adolescente não, porque hoje esses meninos desse tamanho de Mateus, de Lucas, dos meninos menores, já entendem. Antigamente a inocência da criança começava aos 7. Hoje não é mais não. Que eu falo que Mateus com 7 anos vai fazer 7 anos, tem muita coisa que ele já entende bem. Então não é a inocência, não começa aos 7 não. Porque hoje o mundo já está muito evoluído. E o que eles, se nós não conversarmos com eles em casa, na escola eles escutam, na rua também. Na rua principalmente, porque a conversa deles na rua é abertamente, porque o relacionamento com eles não é só com meninos da igreja, é com pessoas que não é crente. Eu tive uma situação com a minha menina no primeiro ano de escola dela, que eu tomei um choque, eu me preparando como mãe para ter uma conversa com ela quando ela tivesse uns 12 anos de idade sobre esses assuntos. E ela estava com o quê? De 6 para 7 anos de idade de Mateus. E ela chegou para mim e falou: mãe, o que é sexo? Eu me desesperei, só que eu não podia assustar ela, nem brigar com ela, para ela poder ter liberdade de conversar comigo depois. E aí eu fui querer saber como que era, por que ela chegou com isso para mim. E aí ela foi me falar que uma colega dela de salinha, primeiro ano, tamanho de Mateus, de Lucas, que os pais faziam as coisas e eles viam. Na verdade eu estou falando assim de uma forma mais, mas ela me falou assim um negócio
aquelas coisas explícitas dentro de casa, as meninas vinham e conversavam normalmente. Por quê? Para as crianças era natural aquilo ali, estava vendo os pais fazendo. Então isso hoje, eles estão querendo jogar para as famílias tradicionais, como eles estão dizendo aqui, que isso é quadrado. Isso é uma coisa assim que nós, né, temos os princípios cristãos, nós vivemos no passado, que a coisa já... Tem gente que fala, isso, minha filha, está por fora, ó, o negócio já andou. Tem gente que fala desse jeito com a gente, quando você fala, não é assim. E as pessoas chegam para mim e falam, comigo, você está no passado, o negócio já está, ó, lá na frente. Então nós temos que ter essa conversa. Por quê? Porque está aqui, ó, o movimento feministas, eles estão trabalhando forte sobre isso. De que a liberdade sexual seja algo natural. Que não é pecado, não é prostituição, não é que estão falando aqui. E sobre o aborto mesmo, quantas meninas que engravidam cedo tomam remédio para abortar? E o aborto é algo muito sério. Eu, quando eu fui ter minha menina, eu já estava com 25 anos quando eu fui ter minha filha. Tinha uma menina de 17 anos que já estava no quarto filho dela. E ela olhou para mim e falou assim, você está velha para ter sua primeira filha. Eu já estou no quarto, eu vou ter 4 filhos. A mentalidade de uma menina dessa. E a mãe junto apoiando. A mãe junto apoiando. Ah, minha filha, você tem que fazer para pegar a bolsa família do governo. Olha a mentalidade. E hoje você vê meninos novos com crianças atrás, que não viveu a vida íntegra. Mas se você vai conversar com uma pessoa dessa, é uma pessoa frustrada, depressiva. A maioria das pessoas que vivem numa vida assim, depravada, o momento de alegria deles é só a hora que eles estão cantando, na hora das festas, na hora que está voltando. A hora que está sozinho, são pessoas frustradas, depressivas. O tanto de gente, vocês mesmos conhecem, o tanto de gente que são depressivas, que chega pedindo oração. Eu acredito que a mão de Maí deve ajudar muita gente com isso. Ana Paula, Elza, que chegam para vocês, as meninas da escola. Hoje está tendo crise de depressão em meninas adolescentes novas. Por quê? Porque iniciaram, estão pulando os processos da vida. Por uma coisa de achar que é natural e vão vivendo a vida do jeito que eles acham que tem que viver. Existem muitos pais que hoje não ligam para mais nada, deixa o rio rolar, a água passar. Não senta com o filho para conversar. Aí é onde acontece muita taxa de mortalidade, suicídio. Antigamente era difícil você ouvir suicídio no meio de jovens. Hoje já está ficando algo corriqueiro de você escutar de pessoas que suicidou. Por quê? Por causa de depressão. Vai saber as causas da depressão. São jovens que estão vivendo vidas alheias, estão indo. E quando você aproxima de uma pessoa dessa, que às vezes pode até ter dinheiro, mas são pessoas sofridas, depressivas, você começa a conversar um pouquinho com eles, já cai no choro, tem crise de ansiedade. Por quê? Porque estão entrando para essa vida, porque a massa, a mídia chama para isso. E hoje a rede social chama muito isso, para isso. E as pessoas não querem ficar para trás. Eles querem acompanhar, para não ser taxado de quadrado, para não ser taxado de antigão. E aí acaba acompanhando isso. E existem muitas mulheres que estão entrando nessa mesma vida. Abandona a casa, abandona a filha, abandona o marido, abandona tudo para viver uma vida assim. Porque eu quero mais viver. Hoje você vê esses movimentos feministas que eles fazem passeata na rua. É deprimente você ver as mulheres de seio de fora, fazendo necessidades fisiológicas no meio da rua. Como se isso, eles querem implantar que isso é uma coisa natural, normal.
E é uma coisa assim, muito feia mesmo. Chega a repugna mesmo. Porque assim, eles querem colocar que as mulheres têm que andar do jeito que vem ao mundo. Tanto que hoje já tem essa praia de nudismo. As pessoas vão frequentar. Para quê? Para colocar isso como algo normal. E que é algo, eu acho que deve ser bem deprimente. Deus me livre. Né? Mas assim, dessas pessoas que frequentam um lugar assim. Mas, deixa eu fazer um breve resumo sobre a onda do feminismo. A primeira onda veio com o voto feminino, né? São algo conhecido. A segunda onda é a sexualidade. A terceira onda que veio, a sexualidade que veio, né? De 1960 a 1980, que veio lançada a pílula anticoncepcional, que eles falam a pílula do dia seguinte. Então tem muitas meninas entrando nisso e que acabam às vezes, né, se dando mal. A terceira onda veio a liberdade a partir de 1990, do empoderamento feminino. Isso é um perigo, porque eles querem implantar que as mulheres, você tem que ser mais você tem que se amar. Não que você não se ame, tem que se amar sim, mas dentro da palavra de Deus. Porque tem mulheres, é igual eu estava falando, tem mulheres que encabeçaram esse empoderamento, que acham que não precisa mais cumprir os deveres que a Bíblia nos direcionou como uma mulher virtuosa. E nós temos que manter a nossa missão que Deus nos deu como mulher virtuosa. E a quarta onda é a militância, né? A liberdade de sair para a rua, de fazer passeatas, de hostilização em rede social, que hoje se você colocar seu pensamento numa rede social, as pessoas entram lá e acabam com você, entram no processo. E existem tantas situações, né? Então, às vezes, é melhor até se retirar da rede social, ou se ficar lá, só vê e não entra. Por quê? Porque hoje, qualquer situação que você entra, teve o pastor André Valadão, uns tempos atrás, aí, que ele foi dar como se diz? A opinião dele sobre o movimento que teve. Distorceram o que ele falou, acabou sendo preso, retiraram os vídeos dele. Então são várias situações que hoje tem. Hoje você não tem mais essa liberdade de se expressar. E nem é bom também, né? Nós que somos cristãos, nem é bom a gente... Agora, se a pessoa chegar em você e querer debater com você, é uma coisa, você tem que defender diante da Bíblia os seus pensamentos. Agora, entrar em rede social para bater boca, para jogar lá, isso aí é para causar mais polêmica e dor de cabeça, né? Hoje em dia tem certas situações que nós temos que se recuar e deixar o trem rolar para lá. Porque cada dia mais o cerco está fechando para cima dos evangélicos. Então nós temos que orar e pedir que Jesus volte logo, né? Porque daqui para frente vai vir as perseguições. E está na Bíblia. Então nós temos que estar sempre em vigilância. Alguém quer dar alguma opinião? Tá bom? A mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Tópico 1. Está com a revista, Maísa? Ana Paula? Lê para mim modelo de esposa fiel. Tópico 1. Por favor.
em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, a excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar, é um fiel confiável e não instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Glória a Deus. Tem um hino da Noemi Nonato que fala assim: quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. Mas é a mulher ideal. Aqui para os maridos, é bom ter a mulher ideal dentro do lar, né? Que sai para trabalhar, sabe que a tua esposa, você vai chegar, a tua esposa está ali, cuidando de casa. Não é fácil. Dentro aqui do Provérbios 31 fala, ela cuida das finanças, ela cuida da área financeira, né? Ela cuida de casa, ela cuida dos filhos, ela governa bem a sua casa e não come o pão da preguiça. Irmãos, isso aqui é terrível, né? Por quê? Nós já conhecemos irmãs, vocês devem conhecer, né? Que o marido sai, ela está dormindo, o marido chega, ela está dormindo, vai procurar almoço, não tem. Eu conheci uma irmã que falava assim, o marido saía para trabalhar e ela estava dormindo, chegava, ele procurava almoço, só tinha um pão que ele deixava do café da manhã para ela. Se quiser comer, almoçar, tá, come pão com ovo. Hoje eu não estou afim de fazer almoço. Dentro da Bíblia, tá certo isso? Tem dia que nós não temos essa disposição mesmo, irmãos. Tem dia que realmente, agora não vamos levar em conta, tem dia que tem uma enfermidade, né? Existem situações e justificativa para umas situações assim. Mas constantemente isso acontecer, diante da Bíblia, isso não está certo. Porque Deus deixou para a mulher, para ela cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo. Ah, mas eu não vou trabalhar fora. Deus não proibiu a mulher de trabalhar fora. Mas também a mulher, ela precisa entender que ela tem os deveres de dentro de casa. Combina com o marido. Quando a mulher trabalha fora, os dois se juntam quando chega, porque é cansativo também trabalhar fora. Vamos, me ajuda a lavar roupa, eu passo pano na casa, você lava a louça. Mas a mulher abdicar das suas funções que Deus deixou para ela, diante da Bíblia, não está certo. Todas nós temos um dia corrido. Cada um tem suas funções. Eu trabalho em casa, a Ana Paula trabalha em casa, a Elza também. Mandilmaíra, correria, atende oficina, atende casa, leva neto para a escola. Não é fácil. Dinísia tem o dia a dia dela, tem o salão dela. Também precisamos. Quem é que não gosta de ter nosso dinheirinho? Né? Mas nós não podemos deixar de cumprir as nossas funções como esposa. Nós não podemos deixar de cumprir, porque isso não é você tem que fazer, não, foi Deus que nos deixou e nós temos que cumprir.
Mesmo que assim, você não vai também se matar, fazer faxina todo dia e ficar aquela, né? Mas pelo menos manter a nossa casa em dias, nós temos que manter. Porque está aqui, é na Bíblia. É fácil? Não é. Mas se o Senhor nos colocou, porque o Senhor sabia que nós dava conta. Nós é mulher guerreira. Nós damos conta. Mas o Senhor, Ele nos deu essa função. E olha só. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não instável. Ou quem já conviveu com pessoas que têm dupla personalidades assim? A pessoa está tranquila, agora do nada vira a cara e emburra e você não sabe o que a pessoa está pensando. É difícil. O que foi? É difícil. E está aqui. A revista nos fala. Nós temos que ser uma mulher confiável e não instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz do seu marido um homem bem-sucedido. Denise, tem lição? Não? Empresta lá rapidinho. Passa para a Denise, por favor. Lê para mim, padrão de mãe amorosa. Amém. Padrão de mãe amorosa. Nós temos umas tarefas meio difícil de exercer, mas nós temos que cumprir. Tem dia que não está no dia fácil, não. Aí a gente respira fundo, né? E vamos lá. Porque nós temos que manter a nossa casa. E aqui ela diz, pelo bem-estar do seu marido e filhos, ela gerencia diversas tarefas do lar. É uma mãe protetora, e nós somos protetoras. Não mexe com nossos filhos, que a gente vira uma leoa. E tá, mãe de mãe, que os filhos já tá tudo casado, mas mesmo assim, não é, mãe de mãe? Se mexer com o filho, nós somos mães, é instinto de mãe. Ana Paula nem se diga, né? Encostou, menino, ela parte para cima. Mas não é? Nós não vamos deixar mexer. Ah, não, é menino, mas é nossos filhos. Tá grande, tá casado, mas é nossos filhos. E o Senhor nos deu esse instinto de mãe. Mesmo casado, se o filho está lá longe, a gente sente que não está bem. O filho está lá no outro quarto, a gente sente que não está bem, a gente vai lá. Os pais às vezes estão dormindo levemente, tranquilos, um sono bem pesado. E a mãe está fazendo o quê? Levanta, vai no quarto, para ver se o menino está coberto. Por quê? Porque nós somos protetoras. Hoje você vê quantas mães que os homens largaram, abandonaram e criaram os filhos sozinhas. E os filhos estão aí, tem muitos que são formados.
E às vezes tem pai que não consegue, existe, não vou falar que não existe, tem pai que cuida dos filhos, mas são raros. Mas mãe não abandona. A mãe, ela tá ali, ó. Ela passa a necessidade, igual eu tô falando aqui, ela faz de tudo para colocar uma roupa, um agasalho para os seus filhos. Às vezes nós deixamos de comprar para a gente, mas o filho tem. Por quê? Porque esse instinto de mãe que Deus nos deu, a gente cuida, a gente preocupa. Se a filha quer uma roupa nova, às vezes você está com dinheirinho para comprar alguma coisa para você, mas a bichinha deu uma choradinha na fábrica, vai lá e compra. É porque é instinto de mãe, né? E o Senhor nos deu esse instinto de mãe, então é para que nós possamos criar os nossos filhos com virtude. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade. Antecipa-se às dificuldades domésticas. Geralmente é assim, né? A gente fica alerta, ó, tá acabando isso, tá acabando aquilo, tá acabando. O marido faz o quê? Vai lá e compra. Mas quem que está atento à dispensa? É nós. É as mulheres que estão aqui, ó. Ela antecipa-se às dificuldades domésticas. Os filhos reconhecem seu incalculável valor. A elogia, agradece e retribui o amor recebido dessa ditosa mãe. Dilma, aí você não foge não. Lê o 3 para mim, por favor. Está com a revista aí? E presta a revista para a irmã Dilma aí, por favor. Meu Deus. Exemplo da administradora e empreendedora. É o que eu estava falando, né, irmãos? Nós podemos ter a nossa vida, né? A Bíblia não proíbe a mulher de trabalhar, tanto que aqui em Provérbios fala que ela ia no mercado, né? Ela fazia o movimento dela no mercado. Então, ela faz panos de linho fino, vende-os e dá cinta aos mercadores. Ela também trabalhava. E aqui a Bíblia diz, aqui a revista diz, né? Ela é administradora, empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupa, lençol. Esse é o exemplo dela. Mas nós mulheres, né? Nós fazemos as nossas. Por quê? Sempre a gente tem. Agora, porque esses dias, ultimamente, esse negócio está meio apertado. Mas sempre eu tinha um troquinho guardado. Na hora do aperto, Edmilson ia lá e descobria meus esconderijos na carteira. Você tem, né? Mas por quê? Eu deixava pro dia comprido. Sempre tinha ali, guardadinho. Mas assim, vira e mexe dá uns apertos. Mas a gente sempre tem, nós mulheres. Aí, eles falam pra gente, né? Você nunca tem dinheiro, mas tá guardadinho. Por quê? Porque na hora que precisa, você tem um socorro, né?
Então, como diz aqui, né? Ela é notável administradora. A Bíblia não proíbe a mulher de trabalhar, mas é o que eu estava falando com os irmãos. Nós mulheres, nós temos que saber a nossa função de esposa, de dona do lar, de mãe, de auxiliadora que o Senhor nos deu. Por quê? Porque o movimento feminista, eles querem tirar isso de liberdade, eles querem implantar a liberdade na cabeça das mulheres, né? De um modo que você não precise, é igual fala assim: tudo você conta para o seu marido, tudo você fala tem que ver com o meu esposo. Mas para nós mulheres cristãs, mulher virtuosa, não é que você tem que pedir permissão para o teu esposo, mas nós temos que comunicar com os nossos esposos. Não é ficar dando satisfação para o seu esposo. Mas a partir do momento que você se casa, você é uma só carne. Vocês, mulheres, ia gostar que seu marido vai lá, faz as coisas e não comunica com vocês? Da mesma forma, eles também não gostam de que a gente vá lá, compra, faz e endivida, faz uma conta no nome dele, sem comunicar com eles primeiro. Então o movimento feminista, o que eles querem implantar na cabeça das mulheres? Para quê? Agora tudo você tem que pedir para o seu marido? Tudo você tem que ir lá e falar para o seu marido? Não. Não é isso. É a comunicação. É o que falou bem aqui atrás sobre a convivência do lar, manter uma boa convivência dentro do lar, manter um bom relacionamento dentro do lar, porque tudo isso o Senhor se agrada. Porque se for para ficar, você faz suas coisas para lá, teu marido faz suas coisas para cá, e não houver uma comunicação, uma junção entre os dois, como que vive? Teu dinheiro é seu, meu dinheiro é meu, e cada um se vira. Então isso não é um casamento. Então isso não é uma aliança. Porque o casamento é quando se une e torna-se uma só carne. E uma só carne quer dizer o quê? É tudo que forem fazer, os planejamentos, as despesas de dentro de casa, tudo que forem fazer tem que ser conversado, tem que ser combinado. Porque se for para a mulher pegar aqui e falar, meu dinheiro é meu, você se vira para lá, teu dinheiro é teu, você se vira para lá, mas e aí? Vai acabando a comunicação, vai acabando o bom relacionamento. Aí o marido vai perguntar para você: meu bem, o que você vai fazer com o dinheiro, com o seu salário? Te interessa? O dinheiro é meu? Mas e aí? Como que fica o relacionamento dentro de casa? Porque aí já começa a criar um atrito. E isso vai esfriando o relacionamento, vai esfriando, daqui a pouco está cada um dormindo num quarto. Isso é um casamento diante de Deus? É o que Deus quer? E nós como mulheres estamos sendo a mulher virtuosa de Provérbios 31? É difícil. Seguimos na risca com os movimentos feministas que vêm hoje, do nada a ver, de que vocês são quadradas. Mas vira e mexe, nós precisamos puxar o freio de mão e voltar à reflexão. Ler Provérbios 31, refletir sobre o Provérbios 31, sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos, pedir sabedoria a Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, pedir para o Senhor colocar palavras na nossa boca, para não sair palavras que vai magoar, porque no dia a dia não é fácil.
Às vezes um problema aqui, outro problema ali, a gente acaba dando uma resposta assim meio. E aí, nós estamos sendo a mulher virtuosa, que o Senhor colocou aqui em Provérbios 31. Então, tudo isso nos traz a reflexão, né? Então, o seu valor imensurável não reside à aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidas. É pelo comportamento, é pela graça que Deus nos dá, a sabedoria que Deus nos dá. Não precisa a gente sair falando, eu sou mulher virtuosa, viu? Não precisa. Porque a mulher virtuosa, pelo comportamento dela, pelas virtudes dela, ela será publicamente reconhecida. Amém? Meu Deus, falei demais. Amém. A conclusão, rapidinho. A Bíblia revela que os homens e mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoa, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Amém?